Fala, Gol 3DX, beleza? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast Evolução Rápida na carreira de projetista 3D. Eu sou Anderson Dora e aqui nós falamos sobre boas práticas na sua evolução, em sua jornada rumo a se tornar um projetista 3D de alta performance. É isso mesmo. Aqui a gente bate um papo reto sobre como você evoluir rápido na carreira de projetista 3D, onde você possa desenvolver habilidades aí específicas que toda a indústria gosta, quer seja você eh, um CLT ou um PJ, ou queira montar uma empresa para trabalhar com um projeto 3D e pegar excelentes projetos. E aqui, hoje, qual é o tema de hoje? O que significa evoluir rápido como projetista 3D? É exatamente isso. Então, evoluir rápido em qualquer coisa na vida é super importante, né? E não seria diferente como projetista 3D também. Então, quando a gente fala assim, pô, Anderson, o que significa evoluir rápido? Interessante, né? Bom, evoluir rápido, bom, como própria frase, o próprio texto diz, significa, em poucas palavras, é o processo de variação e adaptação. Se você tem essa percepção, se você consegue entender que você precisa variar, se adaptar rápido a uma determinada situação, seguramente você vai ter melhores oportunidades. E aí, falando um pouco, né, eu já passei por isso, sabia? É interessante, né? A gente, quando está construindo os conteúdos aqui, a gente sempre fica pensando no que aconteceu comigo, por exemplo, e é interessante. Teve um momento na minha carreira que eu queria muito trabalhar na Ford, sabia? E eu queria também trabalhar no Senai Cimatec, era onde tinha uma engenharia fantástica. Assim, pô, a Ford é uma multinacional fantástica e o Senai Cimatec é uma empresa brasileira, né, de educação também, mas vende consultoria também na parte de desenvolvimento de projeto, de engenharia de produto. E eu queria muito, muito trabalhar nessa área. Só que eu não tinha um nível suficiente, eu não tinha habilidades ainda nem para trabalhar na Ford e nem para trabalhar no Senai. Verdade. E aí, o que é que eu falei: "Caramba, eu quero trabalhar, velho, eu quero trabalhar nessas empresas, em uma dessas empresas pelo menos". E eu, acredite, nos primeiros testes que eu fiz, tanto no Senai quanto na Ford, eu perdi. Eu fiz uma vez na Ford 5 entrevistas e eu perdi todas elas. Para trabalhar não só na Ford, como nos sistemistas, né, nos fornecedores, e em um dia só, numa paulada só, eu perdi todas elas. E aí, foi aí que eu percebi que eu precisava evoluir, que eu precisava me adaptar e ter habilidades que essas empresas queriam. E interessante, antes eu perdi nas entrevistas para a Ford, só que quando eu fui para o Senai, meses depois, eu já estava muito mais preparado, porque eu tomei as pauladas na entrevista que eu fiz, na Ford, em Camaçari, aí eu percebi o que é que eu precisava aprender, melhorar, eu fui, estudei, 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 e acredite no que eu vou te falar. Eu fiz uma entrevista com um gerente na época da área de DPI, na parte de projetos lá do Senai. E você acredita que ele chegou para mim e falou assim: "Cara, você que engraçado, né?" Ó, eu lembrando disso agora, na entrevista que eu fiz com o cara, acho que era o Alexei na época, um argentino, se eu não me engano, ele falou assim: "Cara, você está num nível muito bom, pra essa vaga aqui, o seu nível está mais do que eu preciso, e provavelmente você não vai ficar muito tempo aqui com a gente no Senai Cimatec". Acredita, velho. E eu estava doido para trabalhar no Senai, e eu tinha perdido, como eu falei, meses antes, algumas entrevistas na Ford, e aí eu fui para o Senai e aí engraçado, né, para um eu não estava bom, e para o outro eu estava muito bem. Vai entender isso, né, mas na cabeça dele não valia a pena eu entrar, porque eu poderia ir embora muito rápido. Mas tudo bem, eh, já aconteceu, já foi. Mas é isso aí. Então, mas qual é a mensagem aqui? Eu me adaptei rápido. Eu identifiquei o que as empresas precisavam, e aí eu evoluí rápido naquele momento, e aí eu consegui, meses depois, algum tempo depois, entrar na indústria, automotiva. E essa sim foi uma história bacana que no começo da minha carreira me marcou bastante, né. E aí
eu vou dizer para você aqui quais habilidades eu identifiquei, né, o que eu precisei evoluir rápido. Porque assim, quais habilidades eram necessárias para que eu desenvolvesse o mais rápido possível, e aí é o tema da live de hoje, né, evoluir rápido para que as empresas ou o seu cliente contrate seu serviço ou você ganhe uma posição nessa área de projeto 3D. Primeira coisa que eu percebi, toda e qualquer empresa, anota isso. E no final, quem ficar nessa live comigo até o final, eu vou dar uma dica fantástica que com certeza vai ajudar você na área de projeto 3D. Então fica até o final dessa live, que no finalzinho eu vou dizer uma dica fantástica que você seguramente vai me agradecer no futuro, tá? E olha só, Anderson, eu tomei a paulada, eu perdi os testes na Ford naquela época, as entrevistas dentro não só na Ford, como nos Sistemistas, e depois eu evoluí e consegui aprender. Quais foram as habilidades que você aprendeu? Olha só, vou te falar uma coisa, e que eu identifiquei que precisava evoluir, né? Anota aí, todo, todo e qualquer profissional na área de projeto 3D, quer seja para uma grande indústria fantástica como a Ford, Volkswagen, automotiva, ou para empresas de equipamentos, desenvolvedoras de equipamentos, ou para empresas que trabalham em embalagens, que desenvolvem embalagens, ou para empresas que trabalham com composto, que fornece e desenvolvem projetos para a Embraer, por exemplo, para a Aeres Energy, para empresas que fazem pá eólica, por exemplo. Toda e qualquer empresa precisa de profissionais na área de projeto 3D que tenham habilidades em dois pilares. Primeiro pilar, desenvolvimento e modelamento. Você não precisa ser um expert em CAD, por exemplo. Não precisa, mas você vai ter melhor habilidade se você conseguir saber a parte de engenharia, a parte de projetos, né? Quando eu falo engenharia, é engenhar, é criar, e a parte de CAD. Você tem que saber fazer alguma coisa no CAD para que você evolua, para que você tenha melhores oportunidades. Primeiro pilar. E o segundo pilar é você conseguir analisar o que você está fazendo. Então, eu percebi isso quando eu tomei aquelas pauladas lá que eu falei para vocês, né? Cara, caramba, eu perdi no teste e tal. O que é que eu fiz? Dei um passo para trás, comecei a estudar a parte de projeto, comecei a entender como que funcionava as ferramentas CAD, por exemplo, que suportam engenharia e é fantástico para você ter excelentes oportunidades. E outra, não importa, tá? Qualquer CAD, é o CAD, é a metodologia de modelamento em 3D. Sai dessa de você ficar focado em aprender só, por exemplo, o CATIA, ou o SolidWorks, ou o NX. Isso são ferramentas que algumas empresas usam. Você tem que desenvolver o raciocínio de como fazer isso no software, que tem uma lógica específica, certo? Então, quando eu percebi isso, o que é que eu fiz? Eu fui estudar, e aí eu evoluí rápido. Bom, naquela época eu demorei um pouco, porque não é como hoje, né? Nas ferramentas digitais, eu estou aqui com vocês compartilhando a minha experiência, então, que seguramente vai te ajudar, mas naquela época eu não tinha isso. Então demorou um pouco mais do que provavelmente você vai demorar, né? E aí, voltando nesse ponto de tempo, quanto tempo leva para que eu desenvolva essas habilidades, ou para que você desenvolva essas habilidades? Olha só, cada um tem o seu tempo. Anderson, eu quero entrar na parte de projeto 3D, eu gosto, já faço alguma coisa no CAD, em qualquer CAD, qualquer que seja, mas eu não consigo ainda ter um raciocínio, um mindset de um desenvolvedor em alto nível. Eu não consigo, eu não tenho ainda porque eu não tenho vivência. E no final dessa live eu vou dizer como é que você faz para ter essa vivência, né? Então cada um tem um time. Só que se você tiver um percurso, um caminho bem definido, o seu caminho é muito menor do que, por exemplo, eu tive lá atrás. Né? Eu praticamente aprendi sozinho, fazendo os treinamentos, os cursos presenciais, e aí eu demorei mais tempo do que deveria. Hoje, tem alunos nossos da Go3DX, por exemplo, que já estão chegando num nível bacana. Por quê? Porque já existe uma metodologia específica, já existe um caminho traçado aonde eu passei lá atrás e hoje eu consigo encurtar esse tempo, que é fantástico. Então, cada um tem um tempo, mas a gente consegue sim, é possível sim evoluir mais rápido do que, por exemplo, eu fui na minha época lá atrás. Beleza?
Olha só, e aí vem um ponto importante. Você tem que estar antenado ao mercado hoje, às tecnologias que estão com a gente. Porque se você ficar focado só no aprendizado, na forma de aprendizado que era no passado, que era só no passado, que era o presencial, você provavelmente vai ter sérios problemas e você provavelmente vai estar atrás de muita gente. Olha só, todos todos eu tenho 2 filhos. Os meus 2 filhos, eu tenho um de 13 anos e um de 8 anos. Esses 2 meninos já estão voando em tecnologias, acredite. Eles eu tenho o mais velho de 13 anos, sabe o que ele faz? Ele já desenvolve, ele já é um mini desenvolvedor, de programas, você acredita, velho? Menino com 13 anos, velho. O pequeno já joga fantasticamente, já estuda online, ele faz curso online. Então, essa galera que está chegando agora vai ter muito mais oportunidades, vai ter muito, muito, muito mais oportunidades do que, por exemplo, outras pessoas no passado, ou você que provavelmente não esteja, eh, não esteja, vamos dizer assim, alinhado com a tecnologia. O online está aí. A mensagem que eu faço, que eu digo para você é: conecte com as pessoas certas, conecte com as empresas sérias, com experiência, que você vai evoluir rápido no que quer você, no que na área que você quiser, culinária, engenharia, projeto, medicina, o que for, certo? Então, o método tradicional não te assegura uma evolução rápida, acredite. Por quê? O método tradicional é ruim? As escolas são ruins? Claro que não, são fantásticas. Elas entregam o que elas foram projetadas para fazer, né? Só que você não precisa estar só com elas. Esse aqui é o ponto. Você quer aprender com uma base, vá para a faculdade, faça os cursos. Você quer evoluir rápido, adicione o online na sua vida, que com certeza você vai ter melhores, muitos resultados bem melhores do que, por exemplo, se você não tiver, certo? Bom, se você está bem preparado, se você está bem alinhado com o que está acontecendo em projeto 3D, se você está bem antenado com as tecnologias e você souber os 3 pilares importantes para projeto 3D, né, e quando eu falo projeto 3D é para qualquer área, essa é a base para um sucesso com o projeto 3D. É você saber modelar, saber fazer a parte de projeto conceitual e usar a ferramenta CAD, né, modelar, que é o 2, modelar, você sabe fazer, sabe modelar, e no 3 é você saber fazer essa análise, quer seja com realidade virtual, por exemplo, a validação de espaço, de conceito, ou, por exemplo, fazer umas análises geológicas ou estrutural, para você validar o seu projeto. Então, se você tem essa base, cara, acredite no que eu estou te falando. Você vai ter uma carreira fantástica e vai evoluir muito, 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 muito rápido na sua carreira mesmo, pode ter certeza absoluta. Mas você tem que se dedicar e tem que ficar focado nisso, tá? Bom, e para quem assim, bom, se vocês tiverem alguma pergunta também, tá, pode fazer para a gente aí, pode me fazer que eu estou aqui para ajudar e responder, tá? A gente está interagindo, não precisa ficar só assistindo, manda para mim que eu vou estar aqui com certeza, respondendo a sua pergunta. E aí, uma história que tem comigo, assim, depois que eu aprendi e que eu desenvolvi essas habilidades de conceitos de engenharia, vamos focar em peça plástica, né, desenvolvimento de produto, brinquedos, por exemplo, ou peças de acabamento interno de um carro, por exemplo. Quando eu desenvolvi minhas habilidades em projetos, que eu foquei e que eu aprendi a fazer a engenharia da peça, aprendi a modelar no CAD, e olha que foi engraçado, né, eu fiz isso antes, eu aprendi a fazer o CAD, ou melhor, usar a ferramenta CAD primeiro, né, para depois aprender a engenharia. Mas tudo bem, o problema é que quando você parte para a engenharia primeiro, às vezes você não desenvolve habilidade suficiente numa ferramenta CAD. Olha o que eu estou te falando, acredite no que eu estou te falando. Se você desenvolve habilidades em ferramentas, em tecnologia, a tecnologia ela faz com que você entregue melhor. Ela faz com que você seja mais assertivo se você sabe usar ela direto. Bom, antigamente nós levávamos de 3 a 4 anos para desenvolver um carro.
um carro que é altamente complexo. Por isso que eu falo para você, Anderson, eu não trabalho na automotiva", não tem problema. Eu trabalho com linha branca, eu faço projeto em projeto 3D em, por exemplo, de ventilador, de ferro de passar roupa, de empresas de móveis, por exemplo, não tem problema. Não tem, isso tanto faz, é projeto 3D. Agora eu vou te falar uma coisa: se você aprende a habilidade, se você desenvolve essas habilidades em projetos, em um contexto de uma indústria automotiva, a sua evolução é extrema. Por quê? Porque a indústria automotiva ela é bastante complexa. Ela é muito complexa. Imagina você tem em um carro de 30.000 eh, a 40.000 peças interagindo entre si. Então essa conexão entre as peças, essas montagens são bastante complexos. Profissionais que saíram da automotiva hoje trabalham em bancos, trabalham em empresas, em outras indústrias, por exemplo. Por quê? Porque ele aprende a trabalhar em um sistema complexo. Então, se é aquela história, se você quer lutar com o Mike Tyson, pega um cara mais forte que ele, treina para ser seu spar, porque você já vai estar mais bem preparado. Essa analogia eu faço porque é isso mesmo. Se você a aprende a trabalhar com peças automotivas, você não precisa trabalhar na automotiva. Eu não quero, ou então não tem na minha cidade", não tem problema. Mas você vai estar trabalhando, você vai estar aprendendo ou desenvolvendo habilidades com as melhores e maiores peças complexas que existe, automotivo ou aeroespacial, por exemplo, avião, entendeu? Então você vai estar muito, muito, muito bem preparado. Certo? Então, um bate-papo, assim, importante e que eu quero que você desenvolva, e isso aconteceu comigo, né. Eu trabalhava no começo da minha carreira de projeto 3D, na verdade eu comecei sendo empreendedor tentando desenvolver um produto, foi aí que eu cheguei nessa área de projeto 3D. Eu queria desenvolver um alarme. Alarme é um produto, só que eu não sabia fazer a peça plástica, não sabia fazer a parte eletrônica e não sabia fazer nada disso. E eu, na época, fui passado para trás, fui enganado. Por isso eu comecei a aprender a parte de projetos. Então, depois eu caí na automotiva. Quando eu aprendi a trabalhar com peças automotivas, foi fantástico, sabe por quê? Porque logo depois, um tempo depois que eu montei a empresa, eu comecei eu aprendi com peças complexas. Hoje eu faço a minha empresa, ela faz brinquedo, a gente consegue trabalhar com peças, por exemplo, de composto, né, montagem de camadas, por exemplo, com pá eólica. E eu não tinha, quando a gente começou essa parte de projeto em composto, eu não tinha base em projeto de composto, mas eu tinha base de projeto 3D, a base de engenharia para automotiva, que é bastante complexa. Quando a gente fala projeto 3D, não fique só pensando que é o CAD, porque não é. Tem todo um contexto. E se você aprende a lidar com todo esse contexto, eu te garanto, anote o que eu estou te falando, eu te garanto que você vai ter as melhores oportunidades no Brasil e fora do Brasil, certo? A gente tem inclusive alguns exemplos disso. Então é fantástico, tá? Uma outra coisa importante é saber que quando você conhece os 3 pilares, que é fazer a parte conceitual do produto, desenvolvimento do produto, a parte conceitual, quando você sabe modelar ela usando uma ferramenta CAD, e quando você sabe analisar, será que eu estou no caminho certo? Cara, você tomar uma decisão, você está modelando, você está fazendo uma proposta, para você mostrar para o seu chefe, e você ter aquela dúvida: "Cara, será que eu estou fazendo certo? Ou será que eu estou errado?". Você sabia, se você fizer um dispositivo errado, ou melhor, se você pegar umas informações no projeto 3D, um GDT, por exemplo, se você não fizer a leitura direito, você pode desenvolver um dispositivo que pode matar suas peças? Então, isso é muito caro.
sabe? Se você faz uma cavidade errada, por exemplo, né, desenvolve uma cavidade errada, você pode matar uma placa de aço que custa R$ 500.000, por exemplo. Então, saber o que está fazendo é super importante. É muito importante, senão você pode dar muito, muito prejuízo para a empresa que você trabalha ou para o cliente que você trabalha, por exemplo, certo? Então, uma coisa importante que a gente precisa saber é assim, e uma coisa interessante. Hoje, a melhor, na minha opinião, tá? Na minha opinião, a melhor empresa do mundo, que desenvolve melhores softwares para engenharia de produto é a Dassault. Então, se você tem um caminho a percorrer, se você quer entrar na área de projeto 3D, por exemplo, ou se você é uma empresa que quer comprar software e precisa de software para que você melhore os seus resultados, melhore os seus números, desenvolva mais rápido, por exemplo, os seus produtos, você segura tem que olhar para a Dassault Systems, porque e se você é um estudante, por exemplo, que quer aprender, quer entrar no mercado, minha recomendação, tá? A minha recomendação, meu software raiz foi o SolidWorks, por exemplo. E isso abriu muitas portas para mim. Então, se você quer trabalhar em grandes empresas, o primeiro caminho que você tem que ter, que você tem que trilhar, é aprender os 3 pilares. É entender os 3 pilares, que é a parte de conceitual de projeto, aprender a modelar no CAD, que no caso eu recomendo o CATIA, por exemplo, e saber fazer a parte de análise. Se você aprende esses 3 pilares, se você desenvolve bem, você vai ter as melhores oportunidades da sua vida. Acredite no que eu estou te falando. Melhores resultados, melhores oportunidades, melhores empregos no Brasil e fora do Brasil, né? Porque a gente sabe que tem muitas oportunidades para projeto 3D fora do Brasil e paga muito bem em euro. Eu já mostrei aqui, já falei com vocês que tem amigos meus trabalhando com software, por exemplo, o iSurf, que é o melhor software do mundo. Do mundo, acredite, em superfície, tem amigos meus ganhando, cara, 70 euros por hora. É fantástico isso, lá na Europa, entendeu? Então é muito importante, e esse caminho é um caminho fantástico. E aí vem uma sacada que eu vou te falar agora, e aí eu prometi que no final eu ia dar uma dica fantástica para você que quer desenvolver habilidades na área de projeto 3D, ou para você que quer evoluir na sua carreira de forma mais rápida, né? Eu já dei a primeira dica, que é aprenda, desenvolva habilidades no CATIA. O CATIA é o melhor software de modelamento para mim, que contém vários módulos e é muito completo. E muitas empresas, grandes empresas, usam a ferramenta. Então, um caminho inicial é aprender a ferramenta CATIA, certo? Só que como é que eu faço isso, Anderson? Como é que eu evoluo rápido, que é o tema de hoje, né, da nossa live, o que significa evoluir rápido em projeto 3D? Então vamos lá. Eu vou explicar uma parada muito, muito importante, que foi uma sacada que eu tive no começo da minha carreira. No começo da minha carreira, em 2020, por exemplo, né, 98, 2020, foi quando eu comecei realmente a entrar nessa área de projeto 3D, né? E eu tive uma percepção depois, porque antes, no início da minha carreira, eu tentava aprender, que é natural, né? Eu fazia curso presencial, ia lá, contratava 40 horas de um curso, por exemplo, de SolidWorks que eu fiz no Senai na época, e depois tentava aprender sozinho. Tentava aprender modelando, 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 fazendo a parte. Não sabia nada de conceito de projeto 3D, não sabia nada de conceito de engenharia que faz a diferença, porque clicar botão qualquer um faz. Agora, fazer certo são poucas pessoas que conseguem fazer isso. Então, qual é a minha dica agora, a dica final, para que você, se você quer realmente desenvolver rápido na sua carreira de projetista 3D, olha essa sacada. Bom, você precisa estar em um ambiente imerso que respire isso. Um ambiente aonde tem pessoas e profissionais que sabem o que estão fazendo, que sabem fazer projeto 3D, que usam as melhores ferramentas no mercado, que vão te guiar em um caminho mais curto, em um caminho mais rápido no seu desenvolvimento. Então, se você tiver em uma imersão, e é essa a dica que eu tenho hoje para você, para que você evolua rápido na sua carreira como projeto 3D, né? Você tem que estar imerso. E é isso que a Dortec Academy faz aqui dentro das redes sociais, é trazer
conteúdo relevante e sacadas importantes para que você tenha um menor percurso da onde você está para um sucesso como projeto 3D, quer seja como CLT, quer seja como PJ, quer seja como um profissional que abriu sua empresa e está começando a vender serviços. Se você tiver o mindset correto, se você estiver imerso, e eu convido você a seguir a gente nas redes sociais em todas, principalmente aqui no Instagram, né, onde eu estou agora, no YouTube também. No YouTube vão ter conteúdos mais complexos, né, maiores. Aqui no Instagram são conteúdos mais simples, bastante importantes também, mas mais curtos. Então, você quer aprofundar nos conhecimentos? Vai para o YouTube, eu tenho certeza que você vai gostar a partir desses novos conteúdos que a gente está desenvolvendo aqui agora. Então, olha o que eu estou te falando, imersão. Imersão é a sacada que eu aprendi anos depois que eu comecei a desenvolver habilidades na carreira com o projeto 3D. Se eu estou num ambiente e, ó, eu vou te falar uma coisa, eu evolui muito no meu estágio, que naquela época só era presencial, tudo era presencial, né, na minha época, e eu evoluí quando eu trabalhei no Senai Cimatec como estagiário. Acredite, eu estava com uma galera fantástica, que eu amo demais vocês, galera, ó, eu gosto demais de todos vocês, muito, muito, vocês moram no meu coração. Eu trabalhei com vocês naquela época e eu aprendi muito. E eu estava com um time, acho que tinha 20 pessoas na época, entre engenheiros e projetistas, e eu absorvia todo aquele conhecimento. Eu estava com a galera todos os dias. E hoje a gente tem o advento do digital. Eu consigo hoje trazer para você esse conhecimento que eu tenho ao longo de muitos anos em projeto 3D e a imersão dentro de um ambiente fantástico, aonde eu consigo te passar todo o meu conteúdo de projeto 3D. E entenda, projeto 3D, a parte de CAD é 1% só de todo o resto. Você tem que saber analisar ele, você tem que saber trabalhar de uma forma multidisciplinar. Você tem que ter um mindset de um alto de um projeto 3D de alto nível. Porque se você não fizer isso, se você não tiver uma sacada boa, não souber fazer a parada certo, você simplesmente não vai evoluir e não vai ganhar cliente, não vai ganhar um bom salário, ou vai trabalhar na Europa, enfim, ou no Brasil mesmo, onde você quiser. Mas se você tem habilidades específicas, você trabalha não só aqui no Brasil, mas em qualquer lugar e em grandes empresas. Anote o que eu estou te falando. Se coloque em uma, como é que eu posso dizer? Se coloque em uma condição de estar imerso com uma galera que manja o que está fazendo. Se você quer evoluir rápido com o Projeto 3D, siga essa minha recomendação, que eu garanto a você que você vai gostar bastante. Beleza? Bom, essa foi a sacada de hoje. Muito obrigado a vocês, todos vocês que estão aqui comigo até esse momento, tá? Fantástico. Nos encontramos na próxima live, muito bom. E olha só, não esquece, tá com a gente? Pode fazer pergunta, tá? Que eu tô aqui para responder e a gente faz esse bate-papo que a ideia é justamente trazer toda a minha experiência na parte de projeto 3D para que você evolua rápido na sua carreira. E quando eu falo carreira, é você ser ou um CLT, ou um PJ, ou dono de uma própria empresa, vendendo seus serviços de projetos. Beleza? Te vejo na próxima live. Um abraço e a gente se vê. Tchau, tchau.